Marcos capítulo 2, dos versos 1 até o verso número 12. E o tema da mensagem de hoje é paralisia espiritual. Marcos capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 12. Portanto, diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então, chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensaram no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito, Pai, no nosso meio. Por favor, Senhor, abra nosso coração, Deus, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós consigamos, Deus, perceber, enxergar todas as verdades contidas aqui, e que essas verdades, Deus, possa mudar, possa transformar, ressignificar, Deus, o nosso coração, para que durante a nossa caminhada, Deus, nós possamos exemplificar o caráter do Teu Filho amado. Nós possamos sair daqui, Deus, bem melhores do que nós entramos. Fale, Pai, poderosamente através da Sua palavra ao nosso coração. Ministra no Senhor. Pai amado, essa oração que nós fazemos não é nos nossos méritos, Deus, é no de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no texto anterior a esse, vimos, há 2 domingos atrás, Jesus ele vai curar um leproso em suas viagens pelos diversos lugares lá na região da Galileia. Vimos que esse homem, acometido pela lepra, demonstra total confiança em Jesus como sendo o Filho de Deus. Pois mesmo ele sendo um judeu, ele cria que Jesus podia curá-lo daquela doença. Vimos a fé, a coragem desse homem, que mesmo ele impedido pela lei de Moisés, ele se aproxima de Jesus e clama para que ele seja curado. Vimos também a reação de Jesus a essa fé, essa coragem desse homem. Jesus também quebra uma ordenança da lei de Moisés, quando decide tocar nesse homem doente. Pois pela lei, quem tocasse em um impuro, também se tornaria impuro. Então, Jesus, movido por compaixão, cura aquele homem. E diz a ele, para se apresentar ao sacerdote no templo, para que seja considerado puro novamente. Mas também o adverte severamente, para que não divulgue o que Jesus havia feito. Pois Jesus ele não queria que ele fosse reconhecido pelas curas ou pelos milagres, mas sim
pela mensagem que ele trouxe de Deus. E hoje nós entramos aqui no capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos, onde veremos Jesus realizar mais um milagre impressionante. Dessa vez em um paralítico. Irmãos, nós não sabemos, aliás, nós sabemos que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para quem? Para gentios de língua grega, residentes aonde? Em Roma, capital do Império Romano. O propósito do Evangelho de Marcos foi mostrar para os seus leitores que aquele Jesus que foi crucificado era, na verdade, o Filho de Deus. Pois os romanos, eles davam muito valor ao quê? A questão do poder. Meus irmãos, o poder era de fato o que motivava todo aquele império. Então, de repente, aparece um grupo de pessoas dizendo que o Salvador do mundo era judeu. Ele foi morto, ele foi crucificado por um governante romano, humilhado, rejeitado pelo seu próprio povo. Meus irmãos, há de convir que era difícil para eles entenderem tudo isso. E Marcos, ele tenta mostrar que aquilo era, na verdade, parte de um plano muito maior. O plano de redenção de Deus ao homem. E que Jesus, mesmo com a sua aparente fraqueza, era de fato o poderoso Filho do Criador. No capítulo 1, que nós já lemos, nós observamos Marcos fazer o relato de toda a glória de Jesus. Jesus, ele realiza grandes feitos, grandes milagres, enfrenta e vence o diabo no seu próprio território, ele expulsa demônios, ele cura doenças, ele prega com toda a autoridade nas sinagogas. E aqui no capítulo 2, nós veremos o início de toda a oposição que Jesus enfrentou. Oposição vinda principalmente da parte de homens, fariseus, herodianos, incrédulos, cujo desejo era apenas acabar com a vida e com o ministério de Jesus. Meus irmãos, as Escrituras nos diz que diante da procura das multidões, quando Jesus ele percebia que as pessoas chegavam até ele à procura de uma cura física, ou buscar solução por um problema imediato, coisa que muitos fazem hoje da mesma forma, o que Jesus fazia nessa hora? Ele se retirava. Ele se dirigia a outros lugares, sozinho, a fim de orar a Deus. Jesus, ele valorizava muito mais a sua comunhão com Deus do que o sucesso do seu próprio ministério. E desde que ele foi expulso lá de Nazaré, a cidade de Cafarnaum passa a ser o quê? Uma cidade estratégica para ele. Dali ele saía para as missões de evangelização e para lá ele retornava. E aqui o povo havia sido informado que ele estava de volta. E a aglomeração era muito grande, eram muitas pessoas à espera dele. Gente saindo por todos os lados, homens trazendo consigo todo tipo de gente, com todo tipo de problema. Jesus ensinava toda aquela multidão. Foi quando ele percebe um movimento no meio daqueles homens, trazendo consigo quem? Esse paralítico. Com todo esforço, descendo ele pelo telhado, fazendo esse homem, esse paralítico, chegar até ele. Portanto, irmãos, nós dividiremos o sermão de hoje em 3 partes. Na primeira parte, nós veremos o problema segundo a minha e a sua visão, a nossa visão. Por isso eu peço, irmão, que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não, por favor. E leia novamente comigo o verso de número 1. Acompanhe comigo a leitura. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa.
Meus irmãos, Jesus estava andando com seus discípulos por toda a província da Galiléia, pregando as boas novas do reino de Deus. A região da Galiléia era um terreno extremamente rochoso, cerca de 500 a 700 metros acima do nível do mar, com um nível de chuva, de umidade relativamente alto. Porém, a temperatura era baixa. E o texto nos diz que após alguns dias nessas condições, ele entra novamente em Cafarnaum. E aqui já gera uma perguntinha para mim, para você. Será que Jesus e os discípulos, eles estavam cansados de todas as dificuldades dessa caminhada? Será que Jesus se cansava fisicamente, sendo filho de Deus, mas também sendo filho do homem? Será que a fadiga alcançava o corpo de Cristo? Claro que sim. E quando o povo soube que ele havia chegado em Cafarnaum e que estava em casa, se aglomeraram aos montes, irmãos, para vê-lo. E diante disso, mesmo diante do mais extremo cansaço, olha só o que Jesus fez. Leia comigo o verso 2. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Vamos lá, pensa comigo. Jesus no seu corpo físico, extremamente cansado, mal chegou em casa e o povo já estava na procura dele. Meus irmãos, o texto diz que eram muitas pessoas, não havendo lugar algum diante da porta. Para onde você quer que olhasse, tinha gente. E isso gera um pensamento em nós. Vamos lá, exercício comigo, com você. Domingão à tarde, nesse calor, você com o arzinho ligado em casa, depois daquele almoço, sabe aquele almoço de domingo maravilhoso? E você olha para a cama olha para você, aquele arzinho, aquela cama macia, confortável, você prestes a tirar aquele cochilo sagrado do domingo, depois do almoço, seu telefone toca. É o irmão da igreja, convidando você para ir falar de Cristo. Talvez, sei lá, para um casal que vive às voltas aí com o desentendimento, sabe? Brigas motivadas por pecado de egoísmo, ira, falta de entendimento, falta de paciência. Aí a pergunta é a seguinte: qual seria a nossa reação se isso acontecesse comigo e com você, nesse domingão à tarde, depois daquele almoço? Será que nós iríamos de imediato, sem piscar, sem pensar, sem reclamar, sem mentir? Não, eu não posso, irmão. Por quê? Porque eu estou numa missão. Que missão? É dormir. Entendendo que essa missão aqui é muito mais importante que o sono da tarde do domingo. Será que eu e você agiríamos assim? Meus irmãos, Jesus, ele acabara de pôr os pés em casa, depois de uma viagem extremamente exaustiva. E o texto nos diz que, apesar de tudo isso, ele lhes anunciava a palavra. Meus irmãos, isso cabe para mim e para você uma reflexão bem individual, bem íntima. Amém? E depois dele chegar, ele começa a ensinar o povo. E o que acontece? Leia comigo o verso 3. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Meus irmãos, o texto nos mostra que alguns homens chegaram trazendo esse homem, esse enfermo, esse paralítico, e era carregado por 4. Era uma espécie, digamos, de comitiva, que alguns pressupõem que poderia ser uma pessoa importante, aquele paralítico, que estava ali naquela maca. Como também poderia ser somente algum necessitado, sem muita relevância na sociedade.
Mas o que nós podemos notar aqui, irmãos, é a fé que aqueles homens tinham no poder de Jesus. Isso fica claro aqui. Afinal, a fama causada pelos milagres de Cristo se espalhava que nem rastilho de pólvora por toda a Galileia. E aqueles homens sabiam disso. Leia comigo o verso 4. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Meus irmãos, aqui nós podemos destacar algumas qualidades dessas pessoas que traziam esse paralítico. Primeira, a capacidade de analisar o problema. Capacidade de analisar o problema. O texto nos diz que eles foram impedidos de chegar até Jesus. Por quê? Era muita gente. Havia um problema de superlotação naquele lugar. Pelas vias normais era impossível, simplesmente impossível chegar até onde Jesus estava. Mas ele tinha que dar um jeito. Segundo, a ousadia e determinação em resolver o problema. Já parou para pensar em quanta ousadia esses homens tiveram? Esses homens foram ousados, irmãos. Eles decidiram abrir o telhado de uma casa que muito provavelmente não era de nenhum deles. Pessoas chegando em casa, está lá o povo destelhando sua casa, e fala, meu Deus. Parou para pensar na determinação desses homens? Para eles descerem, primeiro, eles tiveram que subir, concorda? Subir no telhado. Só para ver onde Jesus estava. E detalhe, carregando uma pessoa que só fazia peso. De forma toda desajeitada. Alguém já carregou alguém desmaiado? Quem já carregou vai entender o que eu estou falando. É difícil, irmãos. E depois de remover parte do telhado, fazer aquele esforço enorme para baixar aquele homem adulto, pesado, e descê-lo de forma equilibrada, pois um descuido, ele poderia despencar daquela altura. Meus irmãos, sabe como é que chama isso aqui? Compaixão. Compaixão. Compaixão com o próximo. Fizeram tudo o que fizeram com as dificuldades que eles tiveram, com os riscos que eles correram, em favor de quem? De si mesmo? Não, do próximo. Eles não visavam benefício algum se aproximando de Jesus. E aqui, irmãos, cabe uma outra perguntinha para eu e você refletir. E eu e você, irmãos? Será que nós faríamos todo esse esforço para ajudar alguém? Pensa comigo, vamos lá. Você conhece você mesmo. Eu me conheço. Será que nós faríamos tudo isso para ajudar alguém sem interesse algum? Talvez se fosse um ente querido, né? Um parente. Mas se fosse uma pessoa estranha, você nunca viu na vida. Será que eu e você nos compadeceríamos dela? Percebendo uma oportunidade real de solucionar o problema? Será que eu e você nos colocaríamos à disposição para ajudar? E detalhe importante, sem querer nada em troca. Pensa aí, irmão. Pensa aí, irmã. Apesar da compaixão daqueles homens, do esforço, determinação, eles realmente acreditavam que o problema do paralítico, irmãos, limitava-se à sua condição humana. Eles criam realmente nisso. Que a maior libertação que aquele homem poderia receber de Jesus era a cura física do seu corpo. Era nisso que eles criam.
E aqui tem uma outra perguntinha para mim e para você, irmãos. E nós? Será que muitas vezes eu e você, nós não agimos dessa mesma maneira? Será que a nossa fé em Jesus limita-se apenas ao que Ele pode fazer em meu e no seu favor? Resolvendo um problema de saúde, problema financeiro, problema no casamento, no trabalho, um problema na família. Será que eu e você pensamos dessa mesma maneira aqui? E se pensamos, qual que é a intensidade que nós pensamos sobre isso? Só um pouquinho? Ou quase o tempo todo? Sabe, a preocupação em resolver só consequência, por exemplo, da má ação, da má escolha, ou da má conduta, pecado. Saber que aquilo é a vontade de Deus para nós? Não, né? Não. Agora, pedir para Ele tirar das roubadas que a gente mesmo entra, opa, aí é com nós. Rápido, muito rápido. Meus irmãos, Deus é bondoso, não é? É ou não é? Irmãos, tem muito crente que ainda pensa exatamente assim. Exatamente assim. Mas graças a Deus que esse não é um problema existente nessa igreja. É ou não é, irmãos? O servo que possui um Deus e não um Deus que possui seus servos. Tem gente que pensa assim. Sabe, um Deus que é meio super-herói. Só gritar, que ele vem e resolve tudo. Meus irmãos, Deus, Ele não costuma nos livrar dos problemas que nós criamos. Ele usa o problema para nos ensinar como um servo deve ser. Bom, primeiro nós vimos o problema segundo quem? A nossa visão, não é? Agora chegamos no segundo ponto, nós veremos o problema segundo a visão de Deus. Lê novamente comigo o verso de número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, nesse verso Jesus faz um contraponto interessantíssimo. Apesar de todo o esforço daqueles homens, apesar de toda a fé, ousadia, determinação, apesar de toda a expectativa deles, mas principalmente de quem? Daquele paralítico, de ser curado da sua deficiência, Jesus chega e diz: os seus pecados estão perdoados. Pensa comigo. Será que o paralítico ficou contente com a atitude de Jesus? Será? Será que eu e você ficaríamos contentes com essa atitude de Jesus? Sabe, fazendo todo o esforço para ganhar aquela recompensa, porque esse era o intuito. Realmente acreditando que nós seremos agraciados. Talvez trabalhando aí, de sol a sol, dando o nosso melhor para receber aquela promoção, aquele reconhecimento, aquele aumento de salário. Não medindo esforços, se dedicando, fazendo mais do que a nossa obrigação. E o patrão chega e diz para você assim: Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. Qual que seria a sua reação, irmão? Normalmente, aqui, se você não me pagar. Meus irmãos, é óbvio que a gente esperaria receber as vantagens. E é óbvio que o paralítico esperava receber a cura da sua enfermidade. Mas o Senhor, Ele fez muito, mas muito mais do que ele esperava. Jesus o salvou. Amém, igreja? Jesus fez muito mais e faz muito mais do que eu e você esperamos.
Sabe por quê? Porque Ele também salvou eu e você. Será que nós somos realmente gratos por isso? Será que Ele ficou grato por isso? Será que Ele sequer entendeu o tamanho da bênção que Ele havia recebido? Ou será que eu e você também entendemos o problema da bênção, o tamanho da bênção a qual eu e você fomos inseridos? Será que essa ficha, caiu na minha e na sua vida? Ou será que vale mais do que a solução dos grandes problemas que eu e você enfrentamos? Meus irmãos, o nosso maior problema, ele já foi solucionado lá na cruz do Calvário. Não existe outro maior do que esse. Não existe. Na minha e na sua vida, ele já foi solucionado por Cristo. Desse mal, eu e você não sofreremos mais. Amém, igreja? Não sofreremos mais. Portanto, se você tem algum sofrimento com isso, alguma luta com isso, do medo do porvir, descansa, irmão. Se foi Cristo Jesus quem te salvou, descansa, irmão. Leia comigo os versos 6 a 8. Acompanhe a leitura. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Vamos lá, irmãos, nós somos crentes, nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra de Deus. E a pergunta que vem à nossa mente é essa: como andam nossos pensamentos com relação aos nossos irmãos? Será que nós temos problemas com os irmãos durante a caminhada? Sim ou não? Será que quando temos esse problema, quando nós perdoamos aquele irmão que falou mal de mim, de você para o outro, crente não faz isso, né? E a gente fica sabendo. Será que realmente nós perdoamos ou só deixamos de pensar na ofensa que ele nos fez? Porque tem diferença. Perdoar é uma coisa, deixar de pensar é outra. Talvez a gente vê, a gente chega, cumprimenta, sorri, a gente é gentil. Afinal, somos o quê? Crentes em Cristo Jesus. Mas dentro do coração está assim: seu miserável, você me paga. O que é seu está guardado. Ou talvez a gente sendo um crente que dá um bom testemunho, sendo um irmão ou uma irmã corretíssimo, estudioso da palavra de Deus. Sabe aquele crente nota 10? 5 estrelas, aquele crente 5 estrelas. Só que quando a gente está sozinho, onde ninguém está vendo, será que nos comportamos do mesmo modo que estamos na frente dos demais? Será que nós acreditamos que nós podemos de fato esconder o que há dentro do nosso coração? Acho que Deus não vai sondar o mais profundo da minha e da sua alma? Meus irmãos, o texto nos diz que antes mesmo dos escribas falarem, Cristo já sabia o que se passava no coração deles. Meus irmãos, temos que tomar muito, mas muito cuidado com o pecado que habita no meu e no seu coração. Sabe aquela frase, o que os olhos não vê, o coração não? Todo mundo conhece essa frase. Presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa sobre essa bobagem. É justamente o contrário. O que o coração sente, os nossos olhos não podem ver.
Amém, igreja? Não pode. Nós temos que lutar contra isso. Se aquilo que o seu coração sente foi evidenciado nos seus olhos, irmão, será um pecado atrás do outro. Um atrás do outro. Se a gente externar isso, o que tem dentro do nosso coração, vai ser uma queda atrás da outra. Nós afundaremos a cada dia. Sabe aquele lamaçal? Aquele lamaçal que Jesus um dia estendeu a mão e tirou eu e você de lá? A gente volta para lá rapidinho. Meus irmãos, a pessoa pode pensar assim, pastor, mas eu sou uma pessoa muito franca. Tem pessoas que falam assim, né? Que não, eu sou uma pessoa muito franca. O que tiver que falar, eu chego e falo na cara mesmo. Meus irmãos, precisamos entender uma coisa. Há duas maneiras de dizer algo para alguém. A nossa maneira é a maneira de Deus. E elas são bem diferentes. Temos que controlar o coração, assim controlaremos os nossos pensamentos. Amém? E principalmente a nossa língua. Principalmente a nossa língua. Irmãos, aos olhos de Deus, nada, mas absolutamente nada escapa. Amém, igreja? Nada. Antes mesmo de chegar à mente desses homens, Cristo já sabia o que estava no coração deles. Olha só o que diz o Salmo 33, de 3 a 15. Não precisa abrir não, mantenha aberto aí em Marcos. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra, aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus está lá em cima, olhando tudo. Muito bom, nós vimos o problema segundo a nossa visão. Nós acabamos de ver o problema segundo a visão de Deus. E agora chegamos no terceiro ponto, que nós veremos a solução dos nossos problemas vem justamente do Senhor. Lê novamente comigo os versos 10 e 11. Acompanhe a leitura comigo. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Vou fazer uma pergunta. Você acha que Jesus precisava mesmo fazer aquele paralítico andar? Será que isso tinha toda essa importância para Jesus? Meus irmãos, é óbvio que não. O que era de fato importante? É que Cristo, pela sua graça e misericórdia, Ele acabara de salvar aquele homem. O que ele disse antes disso? Os seus pecados estão perdoados. Deus salvou esse homem. Ele foi liberto da sua condição pecaminosa até aquele momento. Ele recebeu uma nova oportunidade. E aí começa uma outra pergunta. Mas o que seria mais fácil daquele povo acreditar? Principalmente aqueles escribas lá. Principalmente muita gente hoje que vive igual esses escribas. Uma simples frase que Jesus disse, ou fazer aquele paralítico realmente levantar e andar. Meus irmãos, os escribas, eles eram homens dedicados a estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras. Eles sabiam o que dizia, por exemplo, o livro do profeta Daniel, sobre o Filho do Homem.
Daniel 7, de 3 a 14, presta atenção. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém, parecido com um filho de homem, vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu a um ancião bem idoso, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio, e a glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Quando Jesus se refere a ele como filho do homem, ele estava dizendo àqueles escribas, simplesmente eu sou o dono do universo. Jesus sabia que perdoar os pecados daquele paralítico era o suficiente para ele. Ele tinha livrado aquele homem do seu pior problema. Mas que para aqueles escribas realmente notassem que eles estavam diante do Filho de Deus, Jesus cumpre as Escrituras e mostra todo o seu poder, fazendo aquele homem levantar do seu leito, pegar a sua maca e ir embora. Deixa eu fazer outra pergunta para a igreja. Nós somos todos convertidos, amém? Fomos batizados, amém? Nós lemos a Bíblia todos os dias, amém? E nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Nós cremos que os nossos pecados foram perdoados. Então por que será que tantos de nós, gente, mas tantos de nós, vive correndo atrás, sabe, de grandes revelações, esperando grandes manifestações da parte de Deus, esperando sempre um agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Por que será? Será que nós realmente, de fato, cremos? Irmãos, quando eu falo nós, estou generalizando, amém? Será que nós geralmente, nós sabemos, geralmente sabemos, que nós somos salvos realmente em Cristo Jesus? Será que cremos nisso de fato? Que Jesus nos salvou? Ou será que muitos de nós ainda são como aqueles homens da lei, que precisava de algo extraordinário para que Jesus de fato era o Filho de Deus? Irmãos, essa aqui é uma das maiores armadilhas que esse mundo aí fora tem, dentro de igrejas. Você lê o Evangelho, que ressignifica a sua vida de dentro para fora. Ah, não, isso aí não. Eu quero é ver o céu abrir. Eu quero ver o chão tremer. Um terremoto vai acontecer. O dia que alguém que cantou essa música pegar um terremoto, ele para de cantar na mesma hora. As pessoas querem, elas anseiam por isso. Será que o que Cristo fez por mim e por você não é o suficiente? Os homens da lei criam que não. Eles precisavam de algo extraordinário para crer que Jesus era o Filho de Deus. Ou pior, será que mesmo se isso acontecesse, mesmo eu e você sendo privilegiados, pois Deus ele tem poder para fazer o que Ele quiser, será que ainda assim nós não agiríamos como esses escribas aqui? Sempre querendo o quê? Mais, mais, mais. Para quê? Para que a nossa fé seja fortalecida. Aí chega um e fala, ó, Deus mandou te dizer, pronto, para tudo, para o mundo. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas muito cuidado com isso. Deus, Ele se revela a mim e a você todos os dias, de forma ordinária, nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Deus abençoa a mim e a sua vida todos os dias, mas na nossa condição, na nossa percepção, que é limitada, nós muitas vezes não enxergamos nada disso. Igual aquele paralítico, buscando só o que é visível, o que é palpável, buscando só o que o olho enxerga.
Nós precisamos pedir a Deus maturidade cristã, irmãos. Para que nós possamos enxergar a sua boa mão, as bênçãos e maravilhas cotidianas na minha e na sua vida. Amém, igreja? Porque Deus faz. Deus faz. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao verso número 12. Leia comigo. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Para que a glória de Deus fosse manifesta, não pela vontade do homem, esse paralítico levanta, ele pega o seu leito e desaparece no meio da multidão. Quanto a nós, podemos tirar lições preciosas desse texto, além do que nós já vimos. Mas a lição maior que nós vemos aqui, irmãos, é que nós temos que crer em Jesus. Pois ele disse: creia em mim, que seria o mesmo de dar a fé a mim e a você. Olha o que diz lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom do Pai, dom de Deus. Pois ele disse: arrependei-vos, que é o mesmo dele dar arrependimento a mim e a você. Olha o que diz lá em Atos 11:18. Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Aos gentios o arrependimento para a vida. Eu e você, irmão. Nós dependemos de Cristo em absolutamente tudo. Para a gente obter cura física, mas principalmente cura espiritual. Para nos arrepender da nossa vida de pecado. Para nós termos fé em Deus. Nós precisamos de Cristo. Ou simplesmente para nos ajudar com algum problema que vai fugir do meio do seu controle. Do meio do seu alcance. Ao contrário de alguns dizem por aí, que nós somos o centro de Jesus. Jesus é o centro da minha e da sua vida, irmão. Pois se nós somos centro de alguma coisa, é só de problema e pecado. Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele fez a vontade do Pai. Ele nos amou primeiro, irmão. Não espere muito, não, para confiar totalmente em Cristo. Sabe por quê? Talvez nós não tenhamos tanto tempo assim. Eu não sei como é que está, eu não tenho esse poder que Cristo tem, de olhar e sondar os corações. Mas se tem alguém aqui hoje que luta, talvez com algum pecado que lhe atormenta, alguém que luta com algum vício, com alguma enfermidade, seja do corpo, seja da alma, alguém que se sente fraco, sozinho, desamparado. Primeiramente, nós devemos pedir perdão a Deus pela nossa condição de pecadores miseráveis. Nos humilharmos na presença do Senhor. Pois Ele é misericordioso. E se tem alguma coisa passiva disso, Ele nos trará arrependimento sincero ao nosso coração. Peça fé a Deus, irmão. Que o meu e o seu coração vai se encher de alegria e de confiança e certeza. E isso independe do dia, se ele é bom ou se ele é mau. Seja Deus atendendo os nossos pedidos, as nossas petições, seja Ele nos respondendo com o mais ensurdecedor dos silêncios vindo do céu. Ele vai continuar sendo o nosso Deus.
A certeza que Ele trará é que somente Ele pode resolver o nosso maior problema. E Ele já fez isso, irmão, em Cristo Jesus naquela cruz, para salvar a minha e a sua vida. Amém? Paralisia espiritual é um mal que afeta as igrejas hoje. As pessoas olham para Jesus como alguém que vai resolver os seus problemas. As pessoas correm para Cristo como alguém que vai sanar as suas necessidades. As pessoas correm para Jesus como alguém que vai fazer e só fazer. Não, Jesus já fez. Sabe por que Ele faz? Porque Ele é Deus e Ele é bom. Mas o que eu e você mais precisamos já foi feito naquela cruz. Amém? Isso tem que mudar a nossa percepção de quem é o nosso Deus, de quem é Cristo Jesus. Deus conhece, irmão, o meu e o seu coração. Antes mesmo de tudo aquilo chegar à sua mente, chegar à sua língua, Deus já sabe tudo. E se Ele já sabe tudo, se entregue na mão dele, irmão, porque Ele conhece a minha e a sua vida. Não espere o amanhã. O amanhã pertence a Ele, não a nós. Se você tem lutas, entregue a Cristo Jesus. São lutas físicas, entregue a Cristo Jesus. São lutas espirituais, entregue a Cristo Jesus. Mas pelo amor de Deus, irmão, se coloque na mão daquele que remiu o meu e o seu pecado. Que Ele nos dará graça muito maior. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você crê nisso? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor,